Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre regra de três composta. Esse assunto é muito temido entre os alunos e, sinceramente, não há motivos para isso. Se você ficar comigo até o fim desse vídeo, eu te garanto que você vai achar muito fácil esse tipo de questão. Nós vamos te dar um passo a passo de como resolver esse tipo de questão de maneira rápida, simples e prática, eficaz, para você ganhar tempo no Enem e matar uma questão que muita gente não vai resolver. Isso certamente vai te colocar num outro patamar. Você vai se tornar um cara diferenciado, uma garota diferenciada, porque você sabe algo que poucos sabem. Então veja, você vai inverter toda a lógica. Enquanto a maioria reza para esse tipo de questão não cair, você vai torcer para que ela caia, porque é ela que vai te colocar à frente dos outros. Então, presta muita atenção nesse vídeo. É um método com 4 passos bem simples que a gente vai implantar e resolver qualquer questão de regra de 3 composta. Então vamos lá, sem mais enrolação. Bora pra cima! Então vamos lá. Quem já viu meus vídeos anteriores sabe que eu dou muita importância para a linguagem matemática, não só para as contas. Então toda a questão de conceitos, nomenclaturas, símbolos que não são números são importantes. Portanto, antes da gente entrar de fato no método de resolução de questões de regra de 3 composta, eu preciso deixar claro aqui alguns termos que eu vou usar bastante. E o primeiro deles é grandeza. O que é uma grandeza? Aqui para matemática, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Exemplos: comprimento, tempo, velocidade, quantidade. Em questões vão aparecer quantidade de alunos, quantidade de médicos, quantidade de pintores para pintar uma parede, beleza? Então grandeza para a gente é isso. Um outro termo que vai ser muito usado é a razão. A razão de dias, a razão de comprimentos. Então vamos deixar claro aqui o que é razão para você não ter dúvida. A razão entre dois números é o quociente do primeiro pelo segundo. Então a razão entre A e B é simplesmente a fração A sobre B. Nós estamos quase prontos para aplicar o método. Falta só mais uma coisinha. Na verdade, duas, que eu vou falar com vocês agora. As noções de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Quando você tem duas grandezas, você pode se perguntar qual a relação entre elas. Elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? A ideia é a seguinte: se quando você aumenta uma grandeza, a outra também aumenta, você diz que elas são diretamente proporcionais. Esse aumento precisa ser harmônico, porque é proporcional. Então, se uma dobra de tamanho, a outra também dobra de tamanho. Se uma triplica de tamanho, a outra também triplica de tamanho. Entendido? Agora, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, está claro pelo símbolo que eu fiz aqui, né? Pelo gesto. Elas vão ser inversamente proporcionais quando uma aumentar, a outra diminuir. É o sentido contrário, né? E a coisa acontece de maneira proporcional. Então, quando você dobra uma, a outra diminui pela metade. Quando você triplica uma, a outra se reduz à sua terça parte, ou seja, ela é dividida por 3. Beleza? Então agora está claro o que é uma grandeza, o que é uma razão, e quando duas grandezas são diretamente proporcionais e quando elas são inversamente proporcionais. Nós estamos prontos para resolver as questões de regra de 3 composta. Bora para cima! Tá, eu vou responder uma dúvida muito interessante, que é a seguinte: quando que eu vou usar a regra de 3 composta? Porque você sabe que existe a regra de 3 simples e existe a regra de 3 composta. Quando que eu uso a composta e não a simples? Uma excelente pergunta, não é?
E a resposta é: você vai usar a regra de 3 composta quando a sua questão tiver 3 ou mais grandezas. Se na questão só tiver 2 grandezas, é uma questão de regra de 3 simples. De 3 para cima, regra de 3 composta. Tá, professor, eu já sei o que é uma grandeza, eu já sei o que é uma razão, eu já sei quando 2 grandezas são diretamente proporcionais, quando elas são inversamente proporcionais. Eu já sei em que situação eu devo usar a regra de 3 composta, mas eu ainda não sei como resolver. Beleza, gafanhoto. Vou te falar agora. Gente, antes da gente fazer as questões, eu preciso falar aqui uma coisa com vocês. O canal, ele tá com uma meta de conseguir 100 inscritos até o Natal. Eu conto muito com a ajuda de vocês, tá? Se esse vídeo tá lhe agregando algo, se você sair daqui melhor do que você entrou, considere se inscrever no canal. Me dá essa ajuda, vai ser demais ter você aqui comigo, tá? Curte, comenta. No final do vídeo eu vou deixar 3 questões para você dar uma olhada, certo? Porque não adianta você assistir o vídeo, entender tudo que eu falei aqui e não colocar isso em prática. Se você não colocar em prática, você vai esquecer e não vai dar certo, tá? Então lembre-se, assistir o vídeo, vai resolver questão para o método entrar no seu sangue, tá? Veja esse vídeo quantas vezes você quiser, até você aprender e for capaz de colocar em prática sozinho, sem olhar mais para o vídeo, tá? Uma outra coisa é que eu vou deixar na descrição links de produtos que eu acho que podem te ajudar a otimizar os seus estudos. Então tem desde coisas que vão te auxiliar a melhorar o seu desempenho de pesquisa e de estudo, como notebook, tablets, livros, recomendações de material para leitura, como até itens de conforto, uma cadeira melhor, uma mesa de estudos, fone de ouvido, certo? Vai estar tudo aqui na descrição, tá? Dá uma olhadinha lá que pode ter algo que você queira. Sendo bem claro com vocês, são links de associados da Amazon. Se você entrar pelo meu link, você não vai pagar nada a mais e você ainda vai estar ajudando o canal, beleza? Então é isso, agora vamos para as aplicações. Agora eu vou te passar o método de resolver essa questão. Então, ó, vem pra cá, presta atenção, fecha aí qualquer aba, qualquer coisa. Vamos para os 4 passos, tá? 4 passos. Primeiro passo, você vai identificar as grandezas no enunciado da questão e você vai destacar a grandeza principal. O que é a grandeza principal? É aquela que tem a pergunta, é aquela que tem o número indeterminado que você precisa descobrir. Segundo passo, você vai criar uma tabela e nessa tabela você vai colocar as grandezas que você encontrou e os dados de cada uma delas, lembrando de dar sempre destaque para a coluna da grandeza principal. Terceiro passo, você vai comparar a sua grandeza principal com cada uma das outras grandezas, uma por um, certo? Você pega a grandeza principal, compara com uma grandeza, depois pega a grandeza principal, compara com a outra e assim vai. Compara para você ver a relação entre elas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza. Quarto e último passo. Você vai pegar a razão da grandeza principal e vai igualar com o produto das razões das outras grandezas. Só que tem um porém. Você vai olhar para a relação entre as grandezas e a grandeza principal. Se a relação delas for diretamente proporcional, você coloca a razão normal. Se a relação delas for inversamente proporcional, você vai inverter a razão nesse produto. Beleza? Professor, não entendi. Não parece que isso é fácil. É aí que você se engana, gafanhoto. Aqui nós temos a nossa primeira aplicação. Nessa primeira aqui, eu vou explicar tudo passo a passo, tudo devagar, tá? Então vai demorar para a gente resolver, porque eu estou lhe explicando tudo em detalhes. Quando você pegar esse método aqui e entender bem, você vai fazer tudo muito rápido. Confia em mim. Vamos lá. Estima-se que
20 pintores, trabalhando 6 horas por dia, pintam um edifício em 4 dias. Quantos dias seriam necessários para que 6 pintores, trabalhando 8 horas por dia, pintassem o mesmo edifício? Vamos aplicar o nosso método, né? Primeira coisa, identificar as grandezas. Daqui o primeiro passo. Grandeza número 1, número de pintores, que eu vou chamar simplesmente de pintores. Número de dias, e veja que eu já coloquei aqui, ó, número de dias em negrito. Por quê? Porque dias é onde está a minha pergunta, né? Ó, quantos dias seriam necessários? Então essa é a minha grandeza principal. E a última grandeza são as horas, né, trabalhadas. Então veja que eu tenho 3 grandezas. É uma questão que eu preciso usar regra de 3 composta. Seguindo aqui para o próximo passo, que é criar a tabela com as grandezas e os seus dados. Veja que na questão eu tenho 2 situações. A primeira situação é, em 4 dias, com 20 pintores, trabalhando 6 horas por dia, eu pintei o edifício. Então, se eu começo meus dados aqui, ó, dias, eu comecei colocando 4, né? Então, pintores, eu tenho que colocar os pintores dessa situação aqui, da situação envolvendo 4. Horas, eu tenho que colocar as horas da situação que envolve os 4 dias, beleza? Ou seja, eu não poderia colocar dias, 4, pintores, 20, horas, 8. Essa linha aqui tem que ser a linha que representa a primeira situação. E qual é a segunda situação, o segundo cenário? O dia vão ser X dias, que eu ainda não sei quantos são. Pintores, aí eu vou colocar os pintores referentes a esse segundo cenário, ou seja, 6. E horas, eu vou colocar as horas referentes ao segundo cenário, ou seja, 8. Então, é muito importante você construir a tabela do jeito certo, não misturar os dados dos cenários. A primeira linha se refere ao primeiro cenário, a segunda linha ao segundo cenário. Beleza? E aqui eu já tenho as minhas razões, ó. Razão de dias é 4 sobre x. Razão de pintores é 20 sobre 6. Razão de horas, 6 sobre 8. Passo C. Comparar todas as grandezas com a grandeza principal, uma por vez, para saber se são direta ou inversamente proporcionais. Vamos aqui ao primeira comparação, ó, dias versus pintores. O que é que você faz com as horas? Você congela as horas. Imagine que elas não mudaram, tá? Então vamos lá, ó. Tá aqui minha tabela. Quando você estiver fazendo as questões na prática, você vai ver que você não precisa de tudo isso aqui que eu tô fazendo, tá? Novamente, estou fazendo isso porque eu tô explicando a vocês. O que foi que eu fiz, ó? A coluna de dias continua a mesma coisa, 4x. A coluna dos pintores, 26, né? Agora, a coluna das horas, eu tô supondo que ela não mudou, ó, 6 e 6. Só para efeito de raciocínio. Aí você pensa, se com 20 pintores demorou 4 dias para pintar o edifício trabalhando 6 horas por dia, então, com a mesma quantidade de horas trabalhadas por dia, né, 6, porém, só com 6 pintores, o número de dias vai aumentar, naturalmente, né? Você manteve os caras trabalhando 6 horas por dia e reduziu o número de trabalhadores, vai demorar mais para pintar o edifício. Então, o comportamento é, número de pintores diminui e número de dias aumenta. Então veja, ó, o que está acontecendo, as duas grandezas são inversamente proporcionais. Agora você vai comparar dias versus horas. E aí você congela pintores, finge que não mudou. Então eu estou colocando aqui nessa tabela, só para a gente ter a visualização, dias 4 e x, pintores 20 e 20 e horas 6 e 8. Ou seja, estou imaginando que em pintores eu não fiz nada com eles, né? O que acontece? Ó? Aí você raciocina. Se demorou 4 dias para pintar o edifício com 20 pintores trabalhando 6 horas por dia, então, com os mesmos 20 pintores trabalhando mais 8 horas, o tempo para pintar o edifício diminui. Temos então que quando as horas aumentaram, o número de dias caiu. Logo, o número de dias
e o número de horas são também inversamente proporcionais. Veja então que as duas grandezas, pintores e horas, são ambas inversamente proporcionais com relação à grandeza dias. Vamos agora para o último passo, que é o passo que talvez deixou você mais em dúvida. Vamos para o quarto passo. Primeira coisa, você escreve aqui a razão da sua grandeza principal. Eu vou colocar aqui, ó, pintores, vou chamar de P, é isso. E horas, eu vou chamar de H, é isso aqui. A razão vai depender da relação entre a grandeza pintores e a grandeza dias. Se fosse diretamente proporcional, eu escreveria essa razão aqui do jeito que ela está aqui, ó. Se for inversamente proporcional, eu pego essa razão, 20 sobre 6, e inverto, tá? Então vamos lá. Qual é a relação entre pintores e dias? Nós vimos que é inversamente proporcional. Então vem para cá a razão de pintores invertida. Isso vezes a razão de horas. Qual é a relação de horas com dias? É inversamente proporcional. Então a razão de horas também vem para cá, invertida. Beleza? Pronto, é assim. Ah, professor, e se fosse diretamente proporcional? Então a razão viria para cá normal, sem inverter. Agora você faz a conta, que é a parte que teoricamente deveria ser a mais fácil, né? Depois que você organizou tudo, ó, você pode cancelar esse 6 com esse 6. E você pode simplificar essa fração, né? Deixa eu escrever aqui embaixo. 4 sobre x igual. Eu vou simplificar aquela fração dividindo tanto o número de cima quanto o número de baixo por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 20 dividido por 4 dá 5. Agora eu resolvo essa proporção aqui. 2x igual a 4 vezes 5. Isso vai me dar 2x igual a 20. Isso vai me dar x igual a 20 dividido por 2. E isso vai me dar x igual a 10. Então agora você sabe que com 6 pintores trabalhando 8 horas por dia, você vai levar 10 dias para pintar o edifício. Perfeito, gente? Daqui o método foi aplicado, você resolve sem estresse. Vamos para mais um exemplo. Vamos lá, pessoal, questão do Enem de 2009, tá? Nós vamos usar agora o nosso método, só que de maneira mais rápida. Eu vou fazer como se fosse você na prova no dia, tá? Você vai fazer dessa forma, ó. Você vai ler o enunciado e na leitura você já vai identificando e sublinhando as grandezas, tá? Então vamos lá, ó. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias, olha aqui uma grandeza, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias e arrecadaram 12 quilos de alimento por dia. Então veja que eu já destaquei, ó, a grandeza dias, a grandeza número de alunos, a grandeza horas trabalhadas e a grandeza quilos arrecadados. Nós temos 4 grandezas nessa questão. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Bom, gente, então vamos resolver a questão. Você na leitura já fez o primeiro passo. Na leitura lá você já identificou as grandezas e a grandeza principal. Agora você vai montar uma tabela, né? Você vai montar uma tabela. Eu espero conseguir desenhar da maneira mais tranquila possível a nossa tabela. Acho que vai dar bom, hein, pessoal?
É horrível desenhar com essa caneta. Ó, ficou péssimo, né? Vamos melhorar aqui. Pronto. Então aqui, ó, eu sempre gosto de colocar a minha grandeza principal na primeira coluna. Aí aqui eu vou botar dias, alunos e horas. Veja bem, aqui na primeira linha eu vou botar a primeira situação. A primeira situação eu tenho que em 10 dias, 20 alunos trabalhando 3 horas por dia conseguiram arrecadar 12 quilos por dia. Veja que aqui eu estou usando, ó, na grandeza dias, eu estou usando 10. Então aqui em quilos eu não posso botar 12, porque 12 foi o que eles arrecadaram num dia só. Eu tenho que botar o equivalente a 10 dias, ou seja, 12 vezes 10, 120. Já na segunda situação, que é a situação problema, quilos arrecadados, eu não sei, vou chamar de X. Dias, foram 20 dias, né? Porque nos primeiros 10 dias os alunos fizeram trabalho. Nos próximos 20 dias, quantos alunos eu tinha? Eu tinha os 20 mais 30 que chegaram para trabalhar. Então, 50. E esse grupo trabalhou quantas horas? Esse grupo trabalhou 4 horas por dia. Essa é a nossa tabela. Então, ó, veja que bem rápido a gente já fez 2 passos. Agora a gente vai para o terceiro passo, que é o de comparação. Vou fazer o seguinte, eu vou comparar quilos com dias. Então eu vou esquecer as outras duas colunas. Esquece as outras duas colunas. Vamos lá. Veja que se os alunos se mantiverem constantes e as horas se mantiverem constantes, se eu não mexer nessas duas colunas, o que acontece quando eu pego e aumento dias? Se eu aumentar o número de dias, eu aumento o número de quilos arrecadados. Não é isso? Então, quilos versus dias, isso aqui é diretamente proporcional. Beleza. Olha, já fiz a comparação, já foi. Agora eu vou comparar quilos com alunos. Se os dias se mantiverem constantes, se não mudar, e se as horas também não mudarem, o que é que vai acontecer quando eu sair de 20 alunos para 50? Quando eu aumentar o número de alunos nos mesmos dias, com o mesmo número de horas trabalhadas, eu vou aumentar os quilos arrecadados. Então, quilos versus a grandeza alunos, isso aqui é diretamente proporcional. E por fim, eu vou agora comparar horas com quilos. Então, se eu não mexer nos alunos, não mexer no dia, mas aumentar o número de horas, o que é que acontece com os quilos arrecadados? Eles aumentam também. Portanto, as 3 grandezas são diretamente proporcionais à minha grandeza principal. Pronto, gente, acabamos o passo 3. Agora vamos para o passo 4. E no passo 4 você vai pegar a razão principal e vai igualar as razões das outras grandezas. Como é tudo diretamente proporcional, eu não vou precisar inverter nada. É só trazer as razões como está ali na tabela. Então, isso é igual a 10 sobre 20 vezes 20 sobre 50 vezes 3 sobre 4. Esse 20 cancela com esse 0 cancela com esse, você tem 1/5 vezes 3/4. Isso aqui dá igual a 3 sobre 20. Portanto, o que é que você tem? Você tem que 120 sobre x, isso é igual a 3 sobre 20. Fazendo a multiplicação aqui agora, ó, você tem que 3x é igual a 120 vezes 20. Estamos chegando aqui no final, hein, gente? Então você vai ficar com x igual a 120
vezes 20 sobre 3. Isso dá igual a 40 vezes 20. Isso dá igual a 800. Ah, professor, então a resposta é 800? Não. O x que nós encontramos é 800. Esse x significa o seguinte: quantos 50 alunos arrecadaram trabalhando 20 dias, 4 horas por dia. A nossa campanha tinha 30 dias, então você vai ter que pegar esse x, somar com esse 120 para dar a quantidade de quilos que foi arrecadada durante a campanha inteira, nos 30 dias. Vamos fazer aqui nesse cantinho. Então a resposta será 800 mais 120. Isso dá 920. Aí você vem aqui para as opções. Aqui ela, opção A. E veja como quem elabora a prova é malicioso, é ardiloso, né? Ele colocou aqui, ó, item B, 800. Para o aluno afoito resolver tudo, ele resolve o problema. Ele aplicou o método e resolveu, achou 800. Beleza. Só que 800 não é a resposta ainda, né? Você ainda precisa somar com 120. E aí eles, de maneira vil, tô brincando, tá, gente? Vem aqui e coloca o item para você se enganar. Mas quem tá aqui no canal não vai cometer esse erro. Beleza, pessoal? É isso. Sem mistério, pessoal. Você aplica esse método e acabou. Você resolve qualquer questão. Nesse último exemplo, eu fiz questão de resolver usando as 4 grandezas. Mas você poderia resolvê-la usando 3 grandezas, certo? Se você calculasse o número de quilos que eles arrecadam diariamente, a coluna dos dias ficaria 1 e 1. E aí você não precisaria se preocupar com ela, porque ela não mudaria, né? Fica como exercício para vocês. Eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas questões para vocês aplicarem esse método, tá? Então resolvam e postem aqui nos comentários quanto vocês encontraram as soluções. Eu vou responder cada um de vocês se vocês acertaram ou não, beleza? Gente, tá entregue o vídeo. Quem gostou dá o like, se inscreve. Nós temos a nossa meta de 100 inscritos até o Natal. Eu conto com vocês. Dá uma olhada nos links aqui e até o próximo vídeo.